Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 33º encontro. Jeremias capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9. Aqui se trata da terceira confissão, a mais dramática e a mais ousada de Jeremias. E emerge diante do anúncio da catástrofe. Capítulo 15, versículo 1 a 9. A insistência de Javé, que vai fazer realizar a sua sentença contra o povo infiel. O profeta deve anunciar as palavras de Deus, as sentenças de Deus. Nós vamos então ouvir este trecho da leitura do profeta Jeremias. Capítulo 15, versículo 1 a versículo 9. Javé disse-me: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem na minha frente, nem assim eu me comoveria em favor desse povo. Mande que ele vá embora da minha presença, que saia. Se por acaso eles perguntarem a você: para onde iremos? Você responderá: assim diz Javé. Quem está destinado para a morte, vá para a morte. Quem para a espada, vá para a espada. Quem para a fome, vá para a fome. Quem para o exílio, vá para o exílio. Vou mandar contra eles espécies de males, oráculo de Javé. A espada para matá-los, os cães para estraçalhá-los, as aves do céu e as feras para devorá-los e destruí-los. Farei desse povo o objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por aquilo que ele fez em Jerusalém. A sentença de Javé. Versículo 5. Quem terá pena de você, Jerusalém? Quem terá compaixão de você? Quem se voltará para perguntar como você está passando? Você me abandonou, oráculo de Javé. Virou as costas para mim. Eu estendi a mão para aniquilar você. Estou cansado de ter piedade. Eu os espalhei como palha ao vento pelas cidades do país. Deixei-as sem filhos e destruí o meu povo, porque eles não se converteram de sua conduta. Para mim, as suas viúvas são mais numerosas que a areia do mar. Em pleno dia mandei o invasor sobre as mães e sobre os jovens. No instante fiz cair sobre eles o medo e o terror. Está abatida a mãe de 7 filhos, e sua alma desfalece. Ainda é dia, e o sol já se põe. Ela está envergonhada e confusa. Eu entregarei seus sobreviventes à espada, como presa aos seus inimigos, oráculo de Javé. Este é o texto do profeta Jeremias que nós vamos meditar. Versículo 1. Javé disse-me: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem na minha frente, nem assim eu me comoveria. Repetindo, versículo 1. Javé disse-me: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem na minha frente, nem assim eu me comoveria em favor desse povo. Mande que ele vá embora da minha presença, que saia. Um divórcio de Javé e seu povo foi decretado. De forma solene, Javé Deus recusa a intercessão em favor do povo.
Não significa que Jeremias não tenha mérito diante de Javé, para que Deus, possa atender sua intercessão. Mas diante da situação do povo, o rompimento da aliança, Javé não vai mais atender às súplicas de Jeremias e dá por terminada a audiência. A saída da presença de Deus é um prelúdio da saída para o desterro, para o exílio. Sião deixa de ser a habitação de Javé, lembra o livro do profeta Ezequiel. O êxodo será ao contrário. Moisés levou o povo à terra prometida, saindo da escravidão para a liberdade. Agora o povo livre sai da liberdade e vai para a escravidão, o exílio, a sujeição aos novos senhores da Babilônia. Deus assim abandona seu povo infiel e o envia ao exílio. Moisés e Samuel expressam os grandes intercessores do povo de Deus, aqueles que intercediam em favor do povo. Podemos ver Êxodo, capítulo 32, versículo 11 a 14, referindo então a Moisés, e 1 Samuel, capítulo 5, capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7, versículos 5 e 9, se referindo a Samuel. E também a Samuel, capítulo 12 da 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 19 a 23. Versículo 2. Se por acaso eles perguntarem a você, para onde iremos? Você responderá, assim diz Javé. Quem está destinado para a morte, vá para a morte. Quem para a espada, vá para a espada. Quem para a fome, vá para a fome. Quem para o exílio, vá para o exílio. O átrio do templo se converte num grande tribunal, onde os réus saem da audiência, a caminho da execução, cada um carregando sua pena a ser cumprida. Pena de morte, pela espada e a fome, e a pena para o exílio da Babilônia. Versículo 3. Vou mandar contra eles 4 espécies de males, oráculo de Javé. A espada para matá-los, os cães para estraçalhá-los, as aves do céu e as feras para devorá-los e destruí-los. Depois da morte da espada, caberão as feras despedaçar e devorar os cadáveres. As feras também podem significar a ferocidade e crueldade dos babilônios, os inimigos. Os 4 males. Na guerra, a espada no campo a muitos matará. Os destroços dos corpos mortos, a espada ficarão expostos ao tempo, sendo devorados pelos cães, que vão estraçalhar os corpos para comer. Serão alimentos também das aves do céu, as aves de rapina, e das feras, que terão alimento em fartura, enquanto o povo passa fome. Versículo 4. Farei desse povo um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por aquilo que ele fez em Jerusalém. A responsabilidade tem início no rei de má fama, que foi Manassés. Encontramos Manassés no 2º livro de Reis, capítulo 21, do versículo 2 ao versículo 16. O texto nos diz que Manassés subiu ao trono aos 12 anos e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele, enquanto reinou, fez o que Javé reprovava. Ele reconstruiu lugares altos, culto pagão, que seu pai Ezequias havia destruído. Ergueu altares para Baal,
levantou um poste sagrado, como havia feito Acabe, rei de Israel. Prostrou-se diante de todo o exército do céu, que ele adorou. Construiu altares pagãos no templo de Javé. Sacrificou seu próprio filho no fogo. Praticou adivinhação e magia, estabelecendo necromantes e adivinhos. Colocou o ídolo Asserá no templo de Javé. Diante de tudo o que fez, Judá receberá uma punição. Jerusalém será limpa. O povo será entregue em poder de seus inimigos e se tornarão presa e despojo de todos seus inimigos, provocando a ira divina. Manassés derramou sangue inocente a ponto de inundar Jerusalém toda. A conta será paga agora com exílio, pois nem a reforma de Josias, rei, conseguiu conter a idolatria. A sentença de Javé. Quem terá pena de você, Jerusalém? Quem terá compaixão de você? Quem se voltará para perguntar como você está passando? O oráculo aqui vem dirigido a Jerusalém. É Deus aquele que pronuncia. A situação vivida por Jerusalém é triste, porém merecida. Mas nem mesmo assim o povo se arrepende. Deus é o autor dos males sofridos pelo povo numa série de verbos na primeira pessoa. Jerusalém vem personificada numa pessoa enferma. E nenhum rei aliado se preocupa com a sua saúde. Era costume de Estado visitas de pêsames, segundo o livro de Samuel, capítulo 10, versículo 2 a 4, visita a um enfermo, segundo o livro de Reis, capítulo 8, versículo 29. A pergunta é de escarnecimento, de prazer de ver Jerusalém enferma. Versículo 6. Você me abandonou, oráculo de Javé. Virou as costas para mim. Eu estendi a mão para aniquilar você. Estou cansado de ter piedade. Aqui corresponde a relação de pecado, rompimento da aliança e castigo. Jerusalém rejeitou Javé, o abandonou, lhe virou as costas. A consequência é que Javé não mais vai auxiliar Jerusalém. Ela será aniquilada. Javé não terá piedade, pois a própria Jerusalém escolheu seu destino ao rejeitar a aliança e virar as costas a Javé Deus. Jerusalém fez sua escolha e agora deve assumi-las, assumindo então as consequências das escolhas feitas. Versículo 7. Eu os espalhei como palha ao vento pelas cidades do país. Deixei a seus filhos e destruí o meu povo, porque eles não se converteram de sua conduta. A consequência do pecado de Jerusalém é a dispersão. Espalhei como palha ao vento. Dirigindo-se às cidades do país, aqueles que abandonaram Jerusalém, e que não é mais um lugar seguro, e Javé não mais se faz presente ali. Os filhos da cidade foram deixados e foram destruídos. Tudo em razão da obstinação do povo que não se converteu. Continuavam a romper com a aliança, abandonar Javé. Este oráculo se refere à primeira invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano de 598 a.C. A invasão é o cumprimento da sentença de Javé contra a corrupção da sociedade em Jerusalém. Versículo 8. Para mim, as suas viúvas são mais numerosas que a areia do mar.
Em pleno dia, mandei o invasor sobre as mães e sobre os jovens num instante. Fiz cair sobre eles o medo e o terror. Diante da guerra, os homens morrem e deixam viúvas. Muitos homens morreram na guerra, por isso as viúvas são mais numerosas que a areia do mar. A morte dos guerreiros deixa a cidade vulnerável. Babilônia não encontra resistência para entrar na cidade em pleno meio-dia. Situação total de vulnerabilidade, quando se podia ver o inimigo e defender a cidade. O invasor cai agora sobre as mães e os jovens, que um dia poderiam ser guerreiros, causando então desespero, medo e terror. Versículo 9. Está abatida a mãe de 7 filhos, e sua alma desfalece. Ainda é dia, e o sol já se põe. Ela está envergonhada e confusa. Eu entregarei o seu sobrevivente à espada como presa aos seus inimigos, oráculo de Javé. Jerusalém, a mãe de muitos filhos, fica sem filhos e sem forças, sem luz para seguir vivendo. Diante do enfraquecimento, os sobreviventes serão mortos à espada. O inimigo venceu e destruiu a mãe e seus filhos. Jerusalém personifica o desespero das mães na guerra, onde elas perdem seus filhos, ficam abatidas, desfalecidas, envergonhadas, com a derrota, e confusas com o destino delas. E elas ficam confusas com os destinos delas. Javé entrega seus combatentes à espada, bem como os sobreviventes. A pena foi cumprida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.